Nesta aula, vamos resolver os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Determine o conjunto verdade das seguintes equações. Letra A. 4 elevado a x menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 é igual a zero. Como 4 é igual a 2 elevado a 2, podemos reescrever a equação da seguinte maneira. 2 elevado a 2, no lugar do 4, elevado a x, menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 é igual a zero. Esta equação é equivalente a 2 elevado a x elevado a 2. Menos 3 vezes 2 elevado a x mais 2 é igual a zero. Agora podemos ver que o termo 2 elevado a x aparece em várias partes da equação. Fazendo m igual a 2 elevado a x, a equação se torna m ao quadrado, 2 elevado a x ao quadrado, menos 3m, menos 3 vezes 2 elevado a x, mais 2 igual a zero. A equação exponencial se tornou uma equação algébrica do segundo grau. Vamos determinar os valores de m que satisfazem esta equação. Usaremos a fórmula de Bhaskara. O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Neste caso, o b vale menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a vale 1 e o c vale 2. Menos 3 elevado ao quadrado é 9. Menos 4 vezes 1 vezes 2 é igual a 8. Então, fica 9 menos 8, que é igual a 1. Então, m será menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, fórmula de Bhaskara. Menos 3, o b vale menos 3, mais ou menos raiz de 1, o delta vale 1, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1, que é igual a o menos vezes o menos 3 dá mais 3. Então, fica 3 mais ou menos a raiz de 1, que é 1, dividido por 2. Temos duas raízes. O m' será 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1, 4. Sobre 2, 2. Então, a primeira raiz vale 2. M duas linhas vai ser 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1, 2 sobre 2, 1. Então, a segunda raiz vale 1. Como m é igual a 2 elevado a x, 2 elevado a x tem que ser igual a 2. Então, x é igual a 1. O valor de x, que 2 elevado a x é igual a 2, é 1. E 2 elevado a x é igual a 1, que é a outra raiz. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Já que as bases são iguais, basta que o expoente também seja. X é igual a 0. Então, a solução é o conjunto verdade, V, com os elementos 0 e 1. Letra B. 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 é igual a 0. A chave para resolver esse tipo de equação é reescrevê-la de tal modo que apareça um termo exponencial simples, que pode ser substituído por uma variável, transformando-a em uma equação algébrica. No segundo termo da equação, temos 3 elevado a x. Seria conveniente se 3 elevado a x aparecesse também no primeiro termo. Felizmente, isto é possível, porque 9 elevado a x é igual. O 9 pode ser escrito como 3 elevado a 2 elevado a x, que também pode ser escrito como 3 elevado a x elevado a 2. Reescrevendo a equação, ela se torna o 9 elevado a x vira 3 elevado a x elevado a 2. Menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 é igual a 0. Agora podemos fazer a substituição chamando de m o termo 3 elevado a x. A equação se torna m ao quadrado, que é 3 elevado a x ao quadrado, menos 4m, menos 4 vezes 3 elevado a x, mais 3 é igual a 0. Agora resolvemos a equação algébrica. O delta vai ser menos b, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes 3, que é o c. Menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1 vezes 3 dá 12. Então, 16 menos 12, o delta é igual a 4. Então, o m será menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Então, fica menos 4, que é o menos b, mais ou menos, raiz de delta, raiz de 4, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 4 dá 4,
A raiz quadrada de 4 é 2, então mais ou menos 2 sobre 2. 4 mais 2 dá 6 sobre 2, 3, temos a primeira raiz. 4 menos 2 sobre 2 dá 2 sobre 2, que é igual a 1, a segunda raiz. Como m é igual a 3 elevado a x, 3 elevado a x tem que ser igual a 3. Então, x é igual a 1. 3 elevado a x também tem que ser igual a 1. Então, se a gente escrever o 1 de outra forma, 3 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 0. Como as bases são iguais, a solução é x igual a 0. Os expoentes também têm que ser iguais. A solução é o conjunto V com os termos 0 e 1. Letra C. 25 elevado a x menos 30 vezes 5 elevado a x é igual a menos 125. Como procedemos no exercício anterior, vamos escrever o 25 elevado a x de uma forma diferente. 25 elevado a x vai ser igual a 25, pode ser escrito como 5 elevado a 2 elevado a x. Trocando de posição os expoentes, podemos escrever como 5 elevado a x elevado a 2. Substituindo esse termo na equação, fica o 25 elevado a x vira 5 elevado a x elevado a 2, menos 30 vezes 5 elevado a x é igual a menos 125. Podemos, então, fazer a substituição, chamando de m o termo 5 elevado a x. A equação se torna m ao quadrado, que é o 5 elevado a x ao quadrado, menos 30m, menos 30 vezes 5 elevado a x é igual a menos 125. Passando o menos 125 para a esquerda, fica m ao quadrado, menos 30m, mais 125 é igual a 0. Resolvendo essa equação algébrica, vamos calcular o delta. Menos 30 ao quadrado, que é o menos b ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 125. Menos 30 ao quadrado dá 900. Menos 4 vezes 1 vezes 125 dá menos 500. 900 menos 500, 400. Então, o delta vale 400. Então, o m será menos b, menos 30, mais ou menos raiz de delta, mais ou menos raiz de 400, sobre 2a, 2 vezes 1. Menos 30 dá 30, mais ou menos. Raiz de 400 é 20, mais ou menos 20, dividido por 2. Então, a primeira raiz, m', será 30 mais 20 sobre 2. 30 mais 20, 50 sobre 2, 25. E a segunda raiz, m', será 30 menos 20 sobre 2. 30 menos 20, 10 sobre 2, 5. Então, as duas raízes são 25 e 5. Como m é igual a 5 elevado a x, 5 elevado a x é igual a 25. Podemos escrever o 25 como 5 elevado a 2. Como as bases são iguais, basta que o expoente também seja. X é igual a 2. 5 elevado a x também tem que ser igual a 5. Então, x tem que ser igual a 1. A solução é o conjunto V com os elementos 1 e 2. Letra D. 4 elevado a x menos 10 vezes 2 elevado a x mais 16 é igual a 0. Novamente, vamos reescrever o primeiro termo para uma forma mais conveniente. 4 elevado a x é igual a 2 elevado a 2, que vale 4, elevado a x, que é a mesma coisa que 2 elevado a x elevado a 2. Reescrevendo essa equação com a substituição, o 4 elevado a x vira 2 elevado a x elevado a 2, menos 10 vezes 2 elevado a x mais 16 igual a 0. Podemos agora fazer a substituição chamando de m o termo 2 elevado a x. Então, a equação se torna m ao quadrado menos 10m mais 16 igual a 0. Resolvendo essa equação, teremos o delta menos b, menos 10 ao quadrado, menos 4ac. Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 16, que é o c. Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 vezes 1 vezes 16, 64. 100 menos 64, 36. Então, m será menos b, menos 10, mais ou menos raiz de 36, que é a raiz de delta,
dividido por 2 vezes A, 2 vezes 1. Menos menos 10 dá 10, mais ou menos raiz de 36 dá 6, mais ou menos 6, sobre 2. Então, o M' será 10 mais 6 sobre 2. 10 mais 6, 16 sobre 2, 8. O M duas linhas vai ser igual a 10 menos 6 sobre 2. 10 menos 6 dá 4 sobre 2, 2. Então, as duas raízes são 2 e 8. Como M é igual a 2 elevado a x, 2 elevado a x é igual a 8. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 3, que é igual a 8. Já que as bases são iguais, o x tem que ser igual a 3, para a igualdade ser satisfeita. 2 elevado a x tem que ser igual a 2 também, que é a outra raiz. Então, x é igual a 1. Quando x for igual a 1, 2 elevado a x vai ser igual a 2. A solução é o conjunto V com os elementos 1 e 3. Exercício 2. Para que valores de x tem-se a igualdade? 3 elevado a 2x é igual a 12 vezes 3 elevado a x menos 27. Como fizemos no exercício anterior, vamos reescrever a equação para uma forma mais conveniente. O 3 elevado a 2x, ele pode ser escrito como 3 elevado a x elevado a 2, que é igual a 12 vezes 3 elevado a x menos 27. Agora, podemos fazer a substituição, chamando de m o termo 3 elevado a x. Então, fica m ao quadrado é igual a 12 vezes m menos 27. Passando os termos da direita para a esquerda, fica m ao quadrado menos 12m mais 27 é igual a zero. Agora, vamos resolver a equação algébrica. b ao quadrado, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, 27. Menos 12 ao quadrado dá 144. Menos 4 vezes 1 vezes 27 dá 108. Então, 144 menos 108 dá 36. Então, o m será menos b, menos 12, mais ou menos raiz de delta, raiz de 36, sobre 2a, 2 vezes 1. Menos 12 dá 12, mais ou menos 6, que é raiz de 36, sobre 2. O m' será 12 mais 6 sobre 2, 12 mais 6, 18, sobre 2, 9. O m duas linhas será 12 menos 6 sobre 2. 12 menos 6 dá 6, sobre 2 dá 3. As raízes são 9 e 3. Como m é igual a 3 elevado a x, 3 elevado a x tem que ser igual a 9. 3 elevado a x é igual a 3 elevado ao quadrado. Então, x é igual a 2. 3 elevado a x também tem que ser igual a 3. Então, x é igual a 1. Portanto, quando x é igual a 2 e x é igual a 1, a igualdade é satisfeita.